Olá, meu nome é Débora. Meu é Alan. Meu é Rafael. Somos da terceira série A da Escola Maria Menezes Cristine. E nesse vídeo de hoje vamos falar sobre circunferência. Bom, o primeiro tópico que a gente vai apresentar é sobre a equação reduzida da circunferência. Uma circunferência lambda com centro em C de x, C com centro C em x de C e y de C, e raio, onde aqui esses determinam o raio da circunferência, e raio de medida R é o conjunto de todos os pontos P de x e y do plano que distam R de C. Então, todos os pontos da circunferência em que distam R de C será o raio da circunferência. Assim, então, podemos distinguir a distância de P por C, que é igual a como se fosse distância de dois pontos. Qualquer ponto indicado na circunferência em distância ao centro vai ser o raio, então podemos utilizar por distância entre dois pontos, que vai ser raiz quadrada de x menos x de C, que é o x do centro, ao quadrado, mais y menos y de C ao quadrado. Então, isso tudo vai ser igual ao raio. Assim, elevando membro a membro ao quadrado, temos então a equação reduzida da circunferência, que é x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual ao r ao quadrado. Chamada a equação reduzida da reta, como eu acabei de denotar aqui nessa equação, temos que x de C e y de C são as coordenadas do centro da circunferência, R é a medida do raio da circunferência, x e y são as coordenadas do ponto genérico P, um ponto que pode ocupar o lugar de qualquer ponto da circunferência, sempre distando o raio do centro. De acordo com o que foi falado anteriormente, podemos assim dar um exemplo, como um exemplo dessa questão, que é escrever a equação reduzida da circunferência com o centro na origem, como a origem do plano cartesiano as coordenadas da origem são 0 e 0, assim são as coordenadas do centro, e ele dá o raio igual a 4. Portanto, temos aqui, de acordo com a equação reduzida, podemos assim, x menos 0, que é o x de C, que é o x do centro da circunferência, ao quadrado, mais y menos 0, que é o y de C, o 0 é o y de C do centro, igual a 4 ao quadrado. Isso ao quadrado, pessoal. Então, x ao quadrado vai ficar, pois x menos 0 ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Então, essa é a equação reduzida com o centro na origem e o raio de 4. Assim, temos a equação reduzida dessa circunferência que foi dada no exemplo. Então, agora explicaremos sobre a equação geral da circunferência. A partir da equação reduzida da circunferência que temos desse lado aqui de vermelho, podemos abrir os produtos notáveis. Assim teremos então a equação equivalente da circunferência, a equação geral da circunferência, que é x ao quadrado menos 2xc mais x ao quadrado de c mais y ao quadrado menos 2yc mais y ao quadrado de c é igual a r ao quadrado. Assim também, então poderemos assim, para ter a equação geral completa, podemos agrupar o grupo conveniente. Então teremos assim, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xc x menos 2ycy mais, entre parênteses, x ao quadrado de c mais y ao quadrado de c menos r ao quadrado, fecha parênteses, igual a zero. A equação destacada é conhecida como forma geral da equação da circunferência, ou a equação da circunferência, com centro em xc
XC e YC. E o raio de medida R, que aqui está como R ao quadrado, pois ela veio da equação reduzida. Então, dada a equação geral da circunferência anteriormente, como podemos determinar seu centro e a medida de seu raio? Então, vamos agora conhecer dois métodos. O primeiro método é completando os quadrados. Para determinarmos o centro e a medida do raio da circunferência, representada, por exemplo, nesse enunciado pela equação x² mais y² menos 6x menos 4y menos 23 igual a 0, ou mesmo saber se de fato a equação representa a circunferência, utilizamos um processo prático que consiste em completar os quadrados. Para podermos escrever a equação em sua forma reduzida, agrupamos os termos em x e y, então temos assim: x² mais 6x mais y² menos 4y igual a 23. Passamos o termo dependente para o segundo membro, como vemos aqui. Então assim poderemos escrever os quadrados na forma de x² mais 6x mais quadradinho, que vai ser completado, mais y² menos 4y mais quadradinho que será completado. Isso tudo será igual a 23. Então, podemos notar que existem dois números reais que podem ser colocados no lugar dos quadradinhos que temos aqui, como esses dois quadradinhos, de modo a obter dois trinômios quadrados perfeitos, um x e um y, pois esse aqui está no membro do x e esse está no y. Esses números são 9 e 4. Por que são 9 e 4? Porque eles podem ser adicionados a segundo membro da igualdade a fim de não alterá-lo. Então temos aqui, fazendo de acordo com a equação reduzida, essa equação reduzida seria x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 36. Por que seria 36? Por conta que aqui seria 9, supomos que aqui seria 9 e aqui seria 4. Esses 9 completaria aqui, e aqui somaria 9 mais 4. Assim aqui no segundo membro daria 36, enquanto no primeiro membro seria essa a equação reduzida da circunferência. E aqui seria uma circunferência. Agora eu vou falar sobre a posição relativa entre ponto e circunferência. Bom, sabe-se que os pontos da circunferência todos distam igualmente do centro. Essa distância igual é denominada de raio, ou seja, com os elementos que pertencem à circunferência. Podemos ter três posições a serem estudadas entre um ponto e uma circunferência. Para estudar essas posições relativas, determinamos uma circunferência lambda de centro C, com coordenadas XC e YC e raio R. Analisaremos as posições relativas de um ponto P qualquer em relação a essa circunferência lambda. Primeiro seria o ponto P interno à circunferência. Isso implica que a distância do ponto P até o centro é menor do que o raio da circunferência, onde D, que é a distância entre P e C, é menor que R. Portanto, P é interno à lambda. O ponto externo à circunferência. Nesse caso, teremos que a distância do ponto P até o centro é maior do que o raio, sendo D, distância de P até C, maior que R, implica que P é externo à circunferência. O terceiro seria o ponto pertencente à circunferência. Por fim, temos o caso no qual, onde a distância de PC é igual ao raio, implica que P pertence à lambda. Portanto, quando se conhece o raio da circunferência e deseja-se analisar a posição relativa de um ponto a uma determinada circunferência, basta comparar a distância do ponto ao centro da circunferência
com o valor do raio. Feito isso, você será capaz de determinar as posições relativas. Posição relativa entre reta e circunferência. Dada uma circunferência qualquer e uma reta R, ambas contidas em um mesmo plano, essa reta pode ser exterior, secante ou tangente. Uma reta R é exterior a uma circunferência quando não há ponto em comum entre as duas. Observe que a reta R e a circunferência não se interceptam em nenhum ponto. Secante. Uma reta R é secante a uma circunferência quando possuem dois pontos em comum, ou seja, a reta corta a circunferência em dois pontos distintos. Observe que a reta intercepta a circunferência em dois pontos distintos, que é o A e o B. Os pontos entre A e B da reta R são exterior à circunferência. Tangente. Uma reta R é tangente a uma circunferência quando possui um único ponto em comum, ou seja, a reta corta a circunferência em apenas um ponto, como aqui a gente pode ver. Observe que a reta intercepta a circunferência em apenas um ponto, que é o ponto A. Bom, vou falar um pouco sobre posições relativas e duas circunferências. Posições relativas da circunferência, lambda 1 com o centro de 1 e o raio da medida R de 1, e lambda 2 do centro da medida 1, centro da medida 2 e do raio da medida de R2. Pode-se determinar comparando da distância C1 e C2 entre centros com a soma R1 mais R2 ou o modo de diferença R menos 1 e menos R sobre menos R2 das medidas dos raios. De acordo com a geometria plana, são possíveis 5 casos distintos. O primeiro caso, lambda 1 e lambda 2 são exteriores, como C1 e C2 maior que R1 mais R2. Segundo caso, tangentes exteriores, C1 e C2 são iguais a R1 mais R2. Terceiro caso, tangentes interiores, C1 e C2 são iguais R1 menos R2. E secantes são R1 menos R2 menor que C1 e C2 menor que R1 mais R2. A justificativa. Considere que R1 maior que R2 é P1, P2 e P3. Os pontos de C1 e C2, tais que P1 pertence lambda 1 e o interior, e a lambda 2, P2 pertence a lambda 2, e ao interior de lambda 1 e P3 pertence a lambda 2. Ao interior da lambda 1 temos C1 e C2 são iguais a C1, P1 mais C2 e P2, menos P1, P2 iguais a R1 mais R2 menos P1 e P2. Como P1 e P2 é maior que zero, segue-se que C1 e C2 é menor que R1 mais R2. C1 e C2 são iguais a C1 e P1 mais P1 e P3 menos C2 e P3 igual a R1 mais P1 e P3 menos R2. Como P1 e P3 é maior que zero, segue-se que C1 e C2 é maior que R1 menos R2. Também podemos ter lambda 1 interna a lambda 2, obtendo-se C1 e C2 menor que R2 menos R1. Assim, considerando o modo de diferença entre as medidas dos raios, podemos escrever 0 menor que ou igual a C1, C2 menor que R1 menos R2. Se você gostou do vídeo, deixa o like.